sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do terceiro ano do Colégio Emaús. E terceiro ano, tudo bem? Bom, então nessa videoaula vamos aprofundar um pouquinho mais, né, na teia e a cadeia alimentar. Nesta videoaula exclusivamente não tem um conteúdo no nosso livro. Lá no nosso livro, né, vai ter lá um texto, né, falando sobre a teia alimentar, né, cadeia da vida, que foi o conteúdo da nossa última videoaula. Então eu estou aprofundando um pouquinho mais neste conteúdo. Né? A gente já aprendeu na última videoaula o que é um herbívoro, o que é um carnívoro, o que é um onívoro. E a gente vai aprofundar um pouquinho sobre essa relação. Como que eles se relacionam. Tudo bem? Então é só prestar atenção nesta videoaula. Bom, então como que os carnívoros, onívoros e herbívoros se relacionam? Eles têm hábitos alimentares diferentes, como a gente aprendeu, né, na última videoaula. Mostrei, inclusive, né, a gente viu a foto de uma teia mesmo, de uma teia de aranha. Entendemos que cada pontinho ali, né, é um ponto de sustentação para a aranha, no caso da teia da aranha mesmo. E é por isso que a gente chama, então, né, dessas relações entre os seres vivos de teia alimentar. Porque, de fato, se a gente retira um animal, né, do ambiente, da natureza, ele era um ponto de sustentação daquele habitat. Então, vamos ver aqui, né, nesta teia alimentar. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 seres vivos. Tomate também é um ser vivo, sem esquecer disso. Vamos tirar o tomate? Tirei o tomate. O tomate não existe mais. Só que, vejam só, existiam 3 seres vivos que se alimentavam do tomate. Um gafanhoto, essa espécie de ave e essa espécie de inseto. Eles vão se alimentar de que agora? Então, já começou aí, ó, né, a criar uma consequência, porque o tomate não existe mais. Então, perdeu uma sustentação, gerou um impacto naquele habitat ali, ó, nesse habitat onde tem esses seres vivos, tá bom? Agora, olha só, percebam que esse inseto aqui, né, ele servia de alimento para um sapo. Ele era presa de um sapo. O sapo é o predador dele, e ele era presa. Então esses dois nomes são interessantes também, os conceitos de presa e predador. Olha só, presa, predador. E já que não existe tomate, ele também morreu. Ele ficou difícil de encontrar alimento para ele. Então, muito provavelmente, o sapo também irá perder o alimento dele, pois não existe mais este inseto. Que, por sua vez, da mesma forma, a serpente aqui não haverá mais disponibilidade de alimento para ela também, pois o sapo também perdeu a sua fonte de alimento. Então, percebam que é uma série de consequências. E a gente retirou somente um indivíduo, somente um, tá? Bom, então vamos lá. Na natureza nós podemos encontrar organismos que produzem o próprio alimento, chamados de autótrofos, e os organismos que não produzem o próprio alimento, chamados de heterótrofos. Turma, são nomes um pouquinho difíceis, mas não preocupa não, que ao longo das aulas a gente vai pegando esses conceitos, tá? Autótrofo. Quem que é autótrofo? São as plantas, tá bom? Escreve aí no cantinho aí, ó. Cadê? Autótrofo. É igual a planta. Pode escrever também igual os produtores. Por quê? As plantas, elas conseguem produzir o próprio alimento. As plantas conseguem. Você não. Né? Você está achando que você está produzindo seu alimento, fazer seu hambúrguer lá, né? Ah, minha mãe faz meu arroz para mim, né? A mãe, a gente não. Nós não
produzimos o nosso próprio alimento. Pelo contrário, nós preparamos, né? Mas, por exemplo, no caso do arroz e do feijão, né? Eles são plantas. E você pega e somente esquenta ele, né? Lá no fogão. Então, você está preparando. É diferente, tá? Então, quem tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento são as plantas, exclusivamente. Agora, nós somos heterótrofos, tá bom? Porque nós não possuímos essa capacidade de produzir o próprio alimento, ou seja, nós ingerimos outros seres vivos, tá bom? Assim como também são com os outros seres vivos, com exceção das plantas. As plantas, as algas, algumas bactérias, tá? E alguns protistas. Protistas são protozoários e algas, pessoal. São seres vivos assim bem diferentes. São seres unicelulares e também eucariontes. São autotróficos, ou seja, eles conseguem fabricar o seu alimento a partir de minerais ou inorgânicos, como a água, gás carbônico e minerais, tá? Aí, pessoal, é o restante, né, dos outros seres vivos. Agora, as plantinhas aqui, né, como representado nessa imagem aqui, temos um autotrófico e aqui um heterotrófico, que é um inseto. Os seres autotróficos são de extrema importância para a vida, não é mesmo? Vamos voltar aqui naquela imagem. Quem que está aqui, ó, no início, né, o precursor, aquele que inicia toda a teia, é o ser autotrófico, a planta, né? Porque se não tivesse ele, muito provavelmente a serpente não iria nem ter alimento, né? Porque, poxa, ele serve como o tomate serve de alimento para uma espécie de inseto, que essa espécie de inseto é uma presa de um passarinho, e esse passarinho, ele é uma presa de uma serpente, tá? Então, os autotróficos são muito importantes para o meio ambiente, pois eles são os únicos organismos vivos capazes de fabricar compostos orgânicos que servirão de alimento para os seres heterotróficos. Compostos orgânicos, pessoal, energia, tá bom? Por esse motivo, os organismos autotróficos são chamados de produtores, tá bom? Foi aquilo que a gente anotou no início da aula. Autotrófos, tá? Pode ser de dois jeitos, pessoal. Autotrófos ou autotróficos, tá bom? Heterótrofo ou heterotrófico. Podem vir dessas duas maneiras, tá bom? Então, aqui no caso dos produtores, é a mesma coisa de autotrófico ou autotrófico, tá? Alguns seres heterotróficos, como a vaca, o capivara, o coelho, o gafanhoto, como a gente já aprendeu na última aula, se alimentam de quê? De plantas, são herbívoros. Se alimentam de vegetais, portanto, sua sobrevivência depende diretamente dos organismos autotróficos. Por se alimentar somente de vegetais, esses animais herbívoros são chamados de consumidores primários. Vamos ver aqui. Temos aqui um produtor, plantinha. Quem que está comendo ele? Esse inseto. Como primeiro? Consumidor primário, tá? E agora vejam essa espécie de passarinho, né? Ele vai se alimentar de um ser vivo que já se alimentou do tomate. Então aqui, consumidor, né? Consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, a águia, consumidor quaternário, a serpente, tá bom? Simples assim. E aqui não é nenhum consumidor, aqui é um produtor. Agora, os herbívoros servem de alimentos, né, também para os animais carnívoros. Ele é uma presa dos carnívoros, que
por se alimentarem dos animais herbívoros, são chamados de consumidores secundários. Em alguns casos, os consumidores secundários podem servir de alimento para outros animais também carnívoros. Quando isso acontece, chamamos de consumidores terciários, quaternários e até próximos aí, se houver. E aí mais uma imagem para a gente entender essa relação. Temos sempre o produtor, plantinha, produtor, né? Um herbívoro aqui. Por que o herbívoro é sempre consumidor primário? Porque ele não come vegetal, ele não come produtor, então ele vai ser sempre o primário. Poxa, um consumidor secundário, por exemplo, uma onça pintada, um lobo, né? Ele se alimenta de carne, então ele não vai comer um produtor, ele não vai comer uma planta, tá? Então ele vai sempre aí, ser um secundário ou terciário. Mais uma imagem mostrando um produtor, tá? Um consumidor primário, aí um peixinho, né? Secundário, uma espécie de ave aquática, e terciário, uma serpente. A cadeia alimentar anterior está representada da mesma forma a primeira, né? A única diferença é que ela está na vertical. Nela podemos ver as algas como produtoras, o peixinho como consumidor primário e as aves como consumidores secundários e a cobra como terciária. Aqui, ó, aqui é uma espécie de alga. A alga, pessoal, é uma planta, como se fosse uma planta, só que vive, pode existir em rios e principalmente nos mares, tá? É uma planta aquática, Aí vem o peixinho aqui, se alimenta dela, um herbívoro, né, como a gente já falou. A ave e a serpente no fundo. Aí, pessoal, uma coisa que a gente está falando também é sobre o papel dos fungos e das bactérias, tá bom? Não podemos nos esquecer que quando qualquer organismo vivo morre, ele serve de alimento a outros organismos, que são os fungos e as bactérias, chamados de decompositores. Os decompositores decompõem a matéria orgânica dos seres vivos para obtenção de nutrientes para energia. Lembra que a gente está falando de teia, tá? Então, qualquer tipo de teia ou cadeia, tá? Vai ter sempre a ação de decompositores, que são esses fungos e as bactérias que decompõem toda aí a matéria orgânica do ambiente. Mais uma teia, né? Desculpa, mais uma cadeia, né? Tá? Uma cadeia aqui. A teia é quando eles se relacionam. As cadeias se relacionam, tá? Uma cadeia. E a ação dos decompositores em todos os níveis. Aqui tem ação de decompositores, aqui tem ação de decompositor. Os decompositores, ou seja, os fungos e as bactérias, agem em todos os momentos aí das cadeias e das teias alimentares, tá bom? Bom, pessoal, finalizamos aí a aula de hoje, tá bom? Vamos ter aí, depois de tudo, uma correção desses exercícios, tá bom? Façam esse exercício, tá te pedindo, olha só, questão fechada, tá? As cadeias alimentares mostram as relações de alimentação observadas em um ecossistema. Foi o que a gente viu nessas imagens. Sobre as cadeias alimentares, marque a alternativa correta. Então aí, ó, desafio para vocês. Vocês vão ler aí as alternativas A, B, C, D e E e marcar a alternativa correta para a gente corrigir depois. Questão 2, estou te pedindo, os animais carnívoros que se alimentam somente de herbívoros são classificados como? Olha que a gente falou isso daí na nossa aula, tá? Os carnívoros que se alimentam de herbívoro são considerados o quê? Consumidor primário, secundário, terciário ou decompositor? Em uma cadeia alimentar, o homem poderá ser classificado como consumidor primário e secundário quando se alimentar de, respectivamente, né? Então, olha só, está te pedindo, quando que o homem pode ser consumidor primário e secundário?
Vai ser em A, B, C, D ou E. Entenderam? Quando o homem pode ser um consumidor primário ou secundário? Façam aí. Como se chamam os animais que se alimentam de, como se chamam os animais que se alimentam de animais e vegetais, né? Fácil. Como se chamam os seres vivos que produzem os próprios alimentos? Falamos bastante também. Aí mais essa questão 6, tá? Te dá essa cadeia aqui, cadeia 1, capim, vaca e homem, e a cadeia 2, algas, caramujo, peixe e homem. Leiam e façam a questão fechada também. Questão 7 aí, né? Mostrando novamente. Mostrando novamente a imagem do início da nossa videoaula. Eu te pergunto: quem que é o produtor? Quais são os consumidores? Quem que é o mais importante? Essa pergunta é boa, hein? Qual que é a função da serpente, a da ave, do sapo, do grilo e do gavião? Respondam essas questões, pessoal. Aí uma fotinha agora do Joshua brincando na terra aí, tá, pessoal? Não se esqueçam de enviar fotos para o colégio, tá bom? Tem várias fotos aqui que eu vou começar a postar, né? Vou começar a usar aí nas nossas videoaulas, tá bom? Não se esqueçam de enviar aí, ó, para aparecer nas videoaulas do colégio Emaús. Um grande abraço, bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.